Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos da psicopedagogia. Não sei que horas você conseguirá assistir essa microaula, mas o meu desejo é que ela possa contribuir para a sua formação, que ela venha de encontro a mais um instrumento que ajude, colabore com a sua profissão. Eu sou a professora Lucimar Máximo, pedagoga, neuropsicopedagoga e psicopedagoga. E nesse momento de isolamento em que estamos nos encontrando, eu de cá e você de lá, nós vamos nos ajudando por aqui. Vamos colocar em xeque uma frase que está em alta nesse momento e de uma reflexão muito grande, que ela diz o seguinte: estamos juntos, apesar de separados. Eu quero de início já deixar o meu respeito e carinho por todos vocês. Nossa disciplina é diagnóstico e intervenção psicopedagógica. E falaremos também um pouquinho sobre avaliação. Se no transcurso do diagnóstico ou do tratamento não conseguimos apaixonarmos por essa vida, nem pensá-la como um drama, onde se está jogando esse tipo de coisas que a mitologia põe em um relevo especial, mas que estão em todos os seres humanos. Estaremos banalizando o sujeito. Não podemos curá-lo nem entendê-lo. Justamente a possibilidade de curá-lo, ou seja, de fazê-lo surgir como diferente, é facilitar seu trabalho de recriar-se como pessoa interessante, que sinta que sua personalidade se diferencia das outras, que tem um caminho próprio que é capaz de construir, que vislumbre uma possível escolha, certo grau de liberdade, ainda que seja no conhecimento. Sarah Paim. Vamos falar dela. A psicopedagogia é um campo de conhecimento e atuação que lida com os problemas de aprendizagem nos seus padrões normais ou patológicos, considerando a influência da família, da escola e da sociedade no seu desenvolvimento. É uma ciência que estuda o processo de aprendizagem humana, suas características, como se aprende. Mas então o que é avaliação? Vamos partir desse conceito para poder falar da intervenção. A avaliação psicopedagógica é um dos componentes críticos da intervenção psicopedagógica, pois ela se fundamenta as decisões voltadas à prevenção e solução das possíveis dificuldades dos alunos, promovendo melhores condições para o seu desenvolvimento. Nós iremos abordar um instrumento de avaliação que irá contribuir muitíssimo com a sua profissão. O custo dele não é muito alto, você consegue fazer praticamente todo com alguns materiais que você possa ter em casa ou todos que você tem em casa, que é a hora do jogo, segundo Sarah Paim. Tá? Então, a hora do jogo é um instrumento de análise e levantamento de dados do diagnóstico psicopedagógico. Como eu estou aqui em casa devido ao lockdown e meu material está na escola, na minha sala de atendimento, eu não conseguirei mostrar para vocês a minha caixa. Mas não tem segredo nenhum em compreender e fazer a sua, tá? Você vai conseguir fazer a sua perfeitamente bem. Então, através da hora do jogo é possível observar a dinâmica da aprendizagem, compreender os processos cognitivos, modelos de aprendizagem e suas relações vinculares, sendo ainda uma ferramenta de intervenção, capaz de desenvolver a percepção, ação, integração e interação e a autonomia do sujeito. E aí você pode falar, tá? E quais os objetivos da hora do jogo, professora? O primeiro objetivo é verificar na criança a inter-relação que esta estabelece com o desconhecido e o tipo de obstáculo que emerge dessa relação. A outra é possibilitar uma leitura dos aspectos relacionados à função semiótica da criança, por meio de símbolos, e verificar o nível dos processos acomodativos e assimilativos. Nós vimos, quem fez pedagogia viu isso muito bem nas aulas de pedagogia de Piaget. O outro é fazer uma leitura dos conteúdos manifestos pela criança em relação aos aspectos afetivos e emocionais, relacionando-os com a aprendizagem. Segundo a autora, Sarah Paim, pode-se aplicar a técnica denominada hora do jogo em crianças com a idade de até 9 anos, tá? E para jogar é necessário ter um espaço transicional, um espaço de confiança, de criatividade, o mesmo espaço que se precisa para aprender, tá? Um silêncio, enfim. Na hora do jogo são utilizados materiais preponderantemente não figurativos. Coloca-se dentro de uma caixa com uma tampa separável elementos com as seguintes características:
para desenhar, recortar, pegar, costurar, olhar, ler, escrever, caixas de diferentes tamanhos para modelar, para juntar. Então colocam-se diferentes elementos com o mesmo fim: cola, durex, grampeador, furador, possibilitando o desdobramento, se assim o sujeito quiser. Os papéis devem ser variados, tanto na forma como na cor e no tipo. Podem ser colocados blocos de construção e folhas impressas prontas, de modo a verificar a liberdade ou a submissão do aprendente. Lápis de cor, lápis preto, borracha. Os materiais não precisam ser novos, mas eles devem ter uma boa conservação. A caixa deve ser de fácil acesso e cômoda, estando ela no chão ou na mesa. E a consigna, o que você vai falar para a criança é o seguinte: aqui está uma caixa com muitas coisas e você pode brincar com tudo que você quiser. Enquanto isso, eu vou anotar o que você vai fazendo. Um pouco antes de terminar a nossa brincadeira, eu vou te avisar. E geralmente isso vai variar de 50 a 60 minutos a duração da sessão para administrar essa técnica, tá? Com o auxílio dos dados observados durante a técnica, o terapeuta, o psicopedagogo, deve analisar as respostas, tanto verbais como gráficas, do sujeito, tentando levantar hipóteses da significação do aprender para ele, a mobilidade interrelacionada com a inteligência e desejo, a construção do símbolo, tentar observar as modalidades de aprendizagem que aparecem, ver a capacidade do sujeito para criar, imaginar, refletir, argumentar, e entre outras, tá? Há alguns momentos da hora do jogo que devem ser destacados para facilitar a análise do examinador, tá? No nosso caso, como é o caso do inventário, tá? A organização e a integração tem que estar tudo muito bem certinho. No inventário, a criança classifica os materiais, seja por mera manipulação, ou seja, experimentando o funcionamento, ou seja, olhando dentro da caixa, favorecendo as possibilidades de ação. O momento seguinte é o da organização, dedicado à postulação de um jogo. O material passa a ser utilizado para uma ação, uma organização simbólica. Nessa fase, a criança combina, ajusta os materiais na busca de um fim antecipado, aceitando e descartando possibilidades. Depois desses momentos, o próximo será a integração, a aprendizagem propriamente dita, quando o sujeito incorpora o que fez nos seus esquemas anteriores, jogando, brincando com a sua confecção. É o momento em que dá sentido à sua criação. Possivelmente, os sujeitos com problemas podem apresentar dificuldades em alguma dessas etapas, tá? O uso do jogo também é sugerido como recurso, considerando que o sujeito, através deles, pode manifestar sem mecanismo de defesa os desejos contidos no seu inconsciente. Além do mais, no enfoque psicopedagógico, os jogos representam situações, problemas a serem resolvidos, pois eles envolvem as regras, apresentam desafios e possibilitam observar como o sujeito age frente a eles, qual sua estrutura de pensamento, como reage diante de dificuldades. O foco da atenção do psicopedagogo é a reação do sujeito diante das tarefas, considerando resistências e bloqueios, lapsos, hesitações, repetição, sentimento de angústia e assim vai. Os profissionais da psicopedagogia, que têm como foco o processo da aprendizagem, podem acrescentar ainda a essa análise as modalidades de aprendizagens, o ritmo, as áreas de expressão da conduta, o funcionamento cognitivo, os tipos e modos de erro, os hábitos adquiridos, as motivações presentes, as ansiedades, defesas e conflitos em relação ao aprender, além das relações vinculares com os objetos do conhecimento escolar em particular. Portanto, a hora psicopedagógica do jogo colabora de modo significativo para a compreensão dos processos cognitivos, afetivo-emocionais, sociais e sua relação do sujeito com a aprendizagem. Através do lúdico, o indivíduo alcança a aprendizagem significativa. Ele desenvolve o cognitivo, o afetivo, o social e o emotivo. É nesse contexto que se pode afirmar que jogar e aprender
caminhos interligados na psicopedagogia. E possibilita, através da hora lúdica ou a hora do jogo, observar prazeres, frustrações, desejos. Por fim, podemos trabalhar com o erro e articular a construção do conhecimento. Então, vai aqui algumas dicas para vocês como nós podemos trabalhar a hora do jogo, tá? Então, podemos trabalhar a hora do jogo com crianças até 9 anos, conforme foi falado lá em cima. Após essa idade, eles preferem jogos de regras. O segundo é a participação do psicopedagogo nesse momento deve ser mínima. Quando a criança não conseguir se apropriar dos objetos da caixa, aí podemos ajudá-lo a inventariar o seu conteúdo. Então pergunta-se, o que você pode fazer com tudo isso? Tá? É importante observar como a criança brinca e em casos extremos em que as condições dela é capaz de brincar. Dados importantes a serem observados na hora do jogo. Primeiro, a distância do objeto, a capacidade do inventário, classificação do conteúdo da caixa e depois a função simbólica, adequação, significante e significado, desenvolvimento coerente da hipótese escolhida, depois a organização, construção da sequência e integração, esquema de assimilação, falar, utilizar todos os materiais, vinculação do esquema com os anteriores através de uma assimilação coordenadora, tá? E esse é o modelo para você fazer uma intervenção na hora que você estiver avaliando. Eu quero deixar uma dica para vocês de uma revista eletrônica super bacana, que é uma revista do psicopedagogo. É só você colocar Revista do Psicopedagogo, da ABPP, tá? Ela traz dicas, assuntos extremamente importantes, maravilhosos, enriquece o nosso conhecimento, muda até o nosso vocabulário. Então, essa é uma dica super legal dessa revista. E eu quero também aproveitar o momento que a gente tá, de ficar em casa, de curtir mais a família, e deixar a dica de um filme lindo para vocês, tá? Para você assistir e enriquecer mais ainda o seu lado psico. O filme está disponível no YouTube e chama O Cérebro de Hugo. Eu desejo para vocês tudo de bom, espero que tenha contribuído com você. E qualquer coisa, anotem suas dúvidas e vocês estejam perguntando e eu vou estar dando o meu melhor para responder as suas perguntas, tá? Fiquem com Deus, estudem. A psicopedagogia, ela é simplesmente linda. Estar na psicopedagogia é nos tornar diferente, é conhecer a si mesmo. Um grande beijo e até a próxima.